Boa noite, pessoal. Estamos online já. Vou aguardar o Humberto chegar e as pessoas começarem a entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Vou ver se ele já está por aqui. Espera mais um pouquinho, daqui a pouco o Humberto deve entrar. Quem está aqui? Tiago, Thaís, Luciana, Malu, Pedro. Boa noite para vocês. Um pouquinho de paciência. Aproveitar e fazer meu comercial, né? Vocês viram? Eu tenho uma coluna, né, na revista da cerveja online. E desse mês aqui tá bem bacana, falando sobre essas cervejas fora da curva, cervejas ácidas, sobre uma cerveja das 5 Elementos também, que foi feita para comemoração de aniversário deles. Quem puder, acessa lá no portal da revista da cerveja, Caro Preso com Cerveja, que a gente tá falando de coisas bem bacanas, inclusive de um cervejeiro. Ó, Humberto tá aqui. Um cervejeiro novo. Ó, Humberto, já te chamei aí. Aceita o meu convite. Olá, Humberto. Aguardando você aceitar o meu convite. Oi, gente. Boa noite para quem está entrando agora. Então, enquanto o Humberto não entra, eu vou ter que chamar de novo. Vamos lá. Aqui. Convidei de novo, Humberto. Vê se você consegue entrar. Como eu falei, hoje a gente vai estar falando de... ele entrou. Oi, Carol. Fala. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. E você, como é que você está? Tudo ótimo por aqui. Bom, para quem não sabe, né? Eu vou pedir para ele se apresentar depois. Além de sommelier de cervejas, eu sou sommelier de vinhos também. E até fiz um curso de destilados na W7 London, aqui em São Paulo mesmo, mas um curso de especialista em destilados. E o Humberto foi meu professor para sommelieria de vinhos. Fiz um curso muito bacana com ele lá no Senac. Ficamos amigos. A gente sempre está mais ou menos em contato aí, mas agora voltamos a nos ver. Então, Humberto, eu vou me apresentar primeiro para quem não sabe, né? Quem ainda não me conhece, eu sou Luiz Caro Preso. Vou arrumar aqui para ficar bonito na foto. A gola está torta. Luiz Caro Preso, sou sommelier de cerveja, escrevo na revista da cerveja online, numa coluna Caro Preso com Cerveja. Tenho alguns livros publicados, tenho um inclusive de receitas feitas com cerveja. E tenho outros projetos aí, projeto de consultoria. Eu estou fazendo agora uns workshops usando a tecnologia da internet, né? Uns workshops de harmonização. E amanhã eu vou fazer um bacana. Amanhã a gente vai ter um workshop de Bœuf Bourguignon, o prato, e uma cerveja e um vinho. Vamos ver quem é que vai se dar melhor. Desafio, primeiro desafio.
E logo mais eu vou ter um workshop com o Humberto. Bom, Humberto, se apresenta, fala dos pães. Vamos lá. Bom, boa noite. Você me escuta aí? Bem. Está me escutando? Bem? Está escutando bem? Ótimo. Boa noite a todos. Muito obrigado, primeiro, Caro Preso, né, depois que nós batemos o papo aí pelo o convite da Revista da Cerveja, através de você, e você como Revista da Cerveja, achei fantástico. Todo esse tempo de pandemia, você sabe que nós somos bicho de sala de aula, né? A gente, quando não está dentro da sala de aula, quando não está pensando em alguma coisa assim, a gente fica meio que perdido, assim, né? Então, eu estou gostando muito disso. Bom, meu nome é Humberto Lisboa, eu sou profissional do mundo das bebidas, vamos dizer assim, há mais de 20 e tantos anos, sommelier de vinhos, sommelier de cervejas. Infelizmente, até hoje eu ainda vou ter esse prazer eu ainda vou ter esse prazer cultural, educacional, de ser aluno do professor Caro Preso, que, como discente, no meu tempo de docente, foi fantástico o que nós fizemos lá juntos dentro da sala de aula. Mas, voltando ao assunto, eu sou também formado pela Demens, né? Sou sommelier de cerveja Demens, fiz W7, fiz alguns outros cursos, um ou dois cursos fora do Brasil, conheço bastante coisa de vinho no mundo todo, fui professor de algumas escolas, e hoje, pela nossa paixão por fermentação, a minha atual paixão é a fermentação de Saccharomyces cerevisiae com trigo, né, no pão, com trigo no pão, né, sólidos. E a gente tem trabalhado bastante os pães de fermentação longa, pães, alguns de fermentação natural, mas todos eles sempre com o apelo de que esses produtos têm que ser colocados para serem aproveitados com cervejas, com vinhos, até com destilados, dependendo da ocasião. E é isso que nós estamos fazendo hoje, e o Caro Preso soltou o tema e eu aceitei e estamos aqui. Muito obrigado, boa noite a todos. Então, pessoal, é o seguinte, dá para ver que o Humberto conhece da coisa, né, da brincadeira, assim como eu optei profissionalmente por trabalhar mais com as cervejas, aliás, eu trabalho praticamente só com as cervejas, o Humberto teve essa opção de trabalhar com os vinhos, além desse monte de outras coisas que ele faz. Eu me lembro que ele até chegou a fazer um curso de não sei se chegou a ser sommelieria de azeites, não foi, Humberto? O curso de assaggiatore d'olio de oliva. Assaggiatore d'olio de oliva. Então, a questão da sommelieria, ela passa por água, passa por óleo, passa por um monte de tudo que você puder beber. Se você se especializa nisso, você pode vir a ser um sommelier. E é muito legal... depois de eu ter feito o sommelier de cerveja, ter feito o sommelier de vinhos, me deu uma outra visão de tudo, inclusive da questão da fermentação. E vale falar da experiência que nós tivemos em sala de aula. Eu, aluno, Humberto, professor, a gente dava aula na mesma sala de aula, uma sala bar que tinha no Senac. Isso. Eu dava aulas... sei lá, durante a semana, o Humberto na mesma sala dava aulas de final de semana nos sábados. E uma das vezes a gente estava numa aula e eu acho que foi você, Humberto, que teve a ideia, virou para mim, eu ali sentado assistindo a aula como aluno, falou, Caro Preso, e vamos fazer uma experiência? Qual cerveja funcionaria com esse vinho aqui? Sim. Se eu não me engano, a gente estava tomando um Merlot. Sim, era isso? Era um Merlot. Era um Merlot. Aí eu falei, bom... Não, era um Merlot, é isso. Um Merlot da América do Sul, um Merlot argentino. Então, aí eu falei, olha, um Merlot, eu lembro que ele tinha um final de taça de café. Sim. E eu falei, pô, eu tenho aqui na geladeira do Senac uma stout que puxa café.
E aí Sim. até o Humberto criou o termo. Então vamos fazer uma compatibilização, não vai ser uma harmonização, vai ser uma compatibilização. Né? Conta pra gente a experiência, Humberto. Você vivenciou como professor isso. É muito interessante, eu quero tirar alguns gatos do caminho, né? Voltando à nossa última conversa, é muito interessante, às vezes, a gente testemunhar algumas conversas, muitas delas até emocionadas, né, e emotivas, parte da mesa defendendo as cervejas, parte da mesa defendendo os vinhos, né? Mas o legal é que todo mundo no final acaba se dando bem, todo mundo sorri, a degustação é ótima e todo mundo se entende. Mas a história da compatibilização foi uma puxada para que a gente tenha essa consciência de que nós somos do mercado de bebidas e nós somos especialistas do mercado de bebidas. Quando nós conversamos sobre aquilo, lançando sobre aquela turma de pessoas em formação, de discentes que estavam ali, escutando, 2 docentes, um deles temporariamente à frente do outro, em situações inversas, mais 2 docentes, e da mesma área. Qual foi o mote, qual foi a intenção de fazer isso? Dizer a todos que cerveja e vinho são produtos que precisam ser, muitas vezes, analisados conjuntamente. Eu sempre defendi algumas degustações de vanguarda, onde nós colocamos cerveja e vinho, como fizemos nós dois, sem nenhum tipo de ideia paradoxal. Ah, não, hoje eu vou falar sobre cerveja, hoje eu vou falar sobre vinho. Ótimo, perfeito isso. Mas nós fomos lá, pegamos a cerveja, pegamos o vinho, fizemos a compatibilização das duas bebidas e no final foi muito bom. O retrogosto de café estava presente nos dois. Lógico que até pelo modo de produção, a cerveja se ressaltou, você lembra disso. Ela foi mais intensa. Por isso, inclusive, que nós fizemos os 2 painéis, né? Cerveja, água, vinho, água. Depois vinho, água, cerveja, água, e colocamos isso para o pessoal entender e para nós entendermos também. Né? Sim. A experiência foi muito boa, e inclusive para que a gente pudesse explicar para quem também estava vindo da cerveja, que ao mesmo tempo em que os sommeliers e todas as escolas de cerveja preconizam a busca pelas qualidades da cerveja na degustação, quando nós estamos no vinho buscando os defeitos do vinho para depois iniciar a degustação e a análise desse produto, no final, são 2 caminhos que levam a Roma. É verdade, é verdade. Eu lembro que a galera, quando você fez a proposta, os estudantes, ali só tinha estudantes para sommelieria de vinhos, né? Ficaram comigo com um pé atrás e tal, mas no final, depois que a gente entendeu as bebidas, depois que todo mundo entendeu as bebidas, era só sorriso na cara de todo mundo, né? Sim. Isso é muito interessante, porque aqui, nesse ambiente que nós estamos agora, é um ambiente de cervejeiros, né? Basicamente cervejeiros. E, de parte para parte, também existe um pouco dessa questão, eu não sei se é um preconceito, mas essa preferência, né? Ótima palavra. Ótima palavra, preferência. Essa preferência. E deu para a gente ver, e se vocês fizerem essa experiência em casa, vocês vão ver que é muito possível você ter uma experiência prazerosa usando as 2 bebidas. Realmente foi muito legal. Eu quero aproveitar já o gancho, né? Quando eu comentei com o Humberto sobre o assunto da live e tal, a esposa do Humberto trabalha numa importadora / distribuidora
vinhos, cervejas, né? Podemos falar o nome aqui? Pode. Ela trabalha na Casa Flora. E o Humberto falou, pô, a Casa Flora, ela comercializa uma cerveja da Leopoldina, que é uma IGA, uma Italian Grape Ale. Sim. Que eu estou com ela aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. É um estilo ainda pouca gente faz aqui no Brasil. Eu mesmo ainda não experimentei. O Humberto trouxe para mim no sábado e a gente ficou de abrir aqui e, junto com vocês, passar por essa experiência. Evidente, seria legal se todo mundo tivesse a cerveja em casa, mas a gente vai degustar e comentar essa cerveja e entender um pouco dessas nuances. Uma coisa que você falou que é muito interessante a cerveja, ela se apresenta com maior intensidade, na grande maioria das vezes, do que o vinho, né? Eu costumo dizer que a cerveja é mais descarada. Quando você fala, essa cerveja tem chocolate, pô, o chocolatão tá lá batendo no nariz, né? Quando você fala que ela tem café, a mesma coisa. O vinho é mais sutil. Esses aromas são mais difíceis de se perceber. E a intensidade também é diferente. Então, é bom a gente ressaltar isso para quem for fazer essas experiências, que você precisa... As duas medidas você precisa prestar atenção para beber. Eu falo que você vai estudar, você não pode abrir uma lata de cerveja ou abrir uma garrafa de vinho na frente da televisão assistindo Netflix, né? Se você vai fazer isso, é lazer. Agora, estudar é prestar atenção na bebida. Você tem que focar ali. Então, se vocês forem prestar atenção, vocês vão perceber esses aromas da cerveja mais descarados e os aromas e sabores do vinho, eles estão mais sutis. Tem que prestar mais atenção ainda. Fala, Humberto, enquanto eu vou abrindo a minha aqui. Ao mesmo tempo em que você tem a apresentação dos aromas e das características da cerveja, como você mesmo falou, mais descarados, assim, mais entregues, a dificuldade, que a palavra é um pouco dificuldade, sim, um pouco dela, mas a dureza, às vezes, com que os aromas e os sabores do vinho se mostram, fazem com que ele também possa perdurar muito mais tempo na taça. Ele vai estar presente por muito mais tempo, né? A gente sempre fala da taça correta e tudo mais, mas ele sempre vai estar presente por mais tempo, até pela composição dos dois produtos, né? Na cerveja você tem gás carbônico, você tem um monte de condições aí que vão fazer com que os aromas... saúde. Com que os aromas... Saúde. Fiz direitinho, professor? Fantástico. Nota 10. Obrigado. Então, eles vão se revelar aos poucos. Eles vão se revelar aos poucos. E por isso que eu sugiro que se comece com o vinho na busca daquela característica que você sabe que a cerveja vai entregar. Você sabe que aquela cerveja... Você sabe que aquela de frutas vermelhas vai ser muito mais cara de pau do que um tranquilo e singelo lambrusco tinto seco. E quando depois de um tempo você vai falar, meu Deus, é o mesmo produto, né? É interessante essa questão, essa diferença, até para a personalidade das bebidas. Opa, tá chegando alguém aí. Até para a personalidade das bebidas, para a gente entender a personalidade das bebidas. Por exemplo, a carbonatação é um elemento na cerveja primordial, né? Para você trazer para o teu palato determinadas sensações, limpar o palato, ela é um elemento de limpeza de gordura, está ali presente em praticamente todas as cervejas. Já o contrário do vinho, porque nem todos eles têm essa carbonatação, né? Eu abri aqui,
Fala. Não, e uma outra característica que eu, inclusive, lendo a sua... Saúde. Saúde. Lendo a sua coluna desse mês que você postou ontem, né? Você publicou ontem, você fala do terroir na cerveja. A busca do terroir na cerveja. A cerveja, por si só, é uma bebida cigana. Ela, você produz em qualquer lugar. Uma fábrica, eu digo, uma fábrica de cerveja pode ser produzida no Canadá e pode ser produzida no sul da Austrália. Você vai ter cerveja lá. O vinho não. O vinho você não consegue carregar as vinhas nas costas. Então você tem que estar perto dos seus vinhedos. Então essa busca de um terroir numa cerveja moderna, eu achei fantástico essa sua colocação, ligando novamente, cerveja e vinho se combinam. Da mesma forma que algumas pessoas buscam o terroir na cerveja, a vinificação moderna, de 15 anos para cá, de 12 anos para cá, tentou universalizar uma série de vinhos de grande consumo. Então, você tem aí... isso quase ninguém fala, né? Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser muita novidade para o pessoal da cerveja, como muitas coisas que o pessoal da cerveja fala e eu nunca escutei. Mas uma grande parte de países produtores do Novo Mundo de vinhos permitem a adição de água nos seus vinhos, que é uma coisa concebida como se você estivesse rasgando uma Bíblia para os europeus. Humberto, fala um pouco mais aí, eu vou dar uma olhadinha aqui, que eu acho que eu vou ter que passar um código aqui, coisas da tecnologia, mas continua falando que eu estou online. Por favor. Tá bom, por favor. E então essa preocupação das pessoas em fazer entender que do lado da cerveja, enquanto existe uma busca por uma personalização, e não só a personalização, uma ideia de busca de um produto que leva a uma condição de, vamos falar assim, é uma palavra que não sei aonde encaixar isso na cerveja, mas tradição. Essa é uma palavra de vinho. Mas tradição, um início de uma tradição. Do outro lado, você tem a indústria do vinho aprendendo com a cerveja e aprendendo com a tecnologia, que aqui você tem muito mais tecnologia do que o vinho. Isso é notório, né? É público, visto. E aqui você tem a busca pela tecnologia e por mais venda através de um produto que seja mais estandarizado, que aqui isso é uma coisa normal, tranquila, que tem que acontecer. Desse lado, a gente tem os dois pesos da balança trabalhando aqui e um aprendendo com o outro. Por isso que eles combinam. O mercado de bebidas tem que sempre olhar e, né, fazer um benchmark reverso ali do seu concorrente. Uma questão muito interessante que a gente vem acompanhando e vem acontecendo no mundo. Olha, eu balanço a cerveja, tá? Tá. Uma coisa muito importante que vem acontecendo no mundo da cerveja é o seguinte, a gente sabe que existem as cervejas mainstream, as cervejas mais populares, e elas têm o seu lugar, sim, no mercado, né? Elas cumprem o papel para o qual elas foram feitas. Então, eu não tiro o mérito delas para trazer a refrescância, para o churrasco de final de semana, um produto barato, um produto acessível. E a gente tem um grupo de cervejeiros, que são os cervejeiros artesanais, entre aspas, que eu não gosto muito de usar esse termo,
que estão buscando determinadas características que o vinho já vem fazendo há muito tempo. Como você falou do terroir, né? Eu, nessa última edição da minha coluna, eu trouxe principalmente 2 cervejas que vêm com essa questão do terroir. Uma delas da Coisa Linda e uma outra da Dádiva. A Coisa Linda, que ele chama de Brewers Coisa Doida, que ela traz uma infusão de sementes e folhas, e usa uma levedura selvagem lá de Floripa. Né? E a Brewer's Cut da Dádiva, que é a número 5, traz a personalidade do cervejeiro, a interpretação dele de uma sour que tem esses bichinhos, como eu falei, né? Os lactobacilos, os pediococos, os saccharomyces, enfim, os bichinhos todos que o cara domina, manipula e utiliza de uma forma muito inteligente para trazer a personalidade e os elementos que ele usa, a madeira que ele usa. Aliás, isso daí foi uma coisa que você me falou sobre os seus pães. O fermento que está ali na Dádiva não é mais aquele fermento que veio de lá de sabe Deus onde, né? Ela traz as características do terroir que estão impregnados na madeira, porque ela passa por madeira, e ela está em contato com a microflora do ambiente, enfim. Ela está com uma personalidade diferente do que se ela fosse feita na Bélgica. Exatamente. Tem um fermento de pão que está sendo uma iniciativa de um panificador cientista, vamos falar assim, brasileiro. Ele está desenvolvendo um levain brasileiro. Então ele comprou um levain belga, chegou há 2 semanas, e esse levain ele vai passar por praticamente todas as regiões do país, e em cada uma dessas regiões ele vai receber a alimentação dele de açúcar com um produto característico da região onde ele está. Então, quando ele estiver na região norte, ele vai receber através de uma fruta que tenha a sanidade suficiente para que ele se alimente, o açúcar suficiente para que ele consiga se propagar da forma correta. E depois ele vai para o centro-oeste, ele vai para o sudeste, vai estar no Cerrado, em cada um desses lugares. A primeira coisa que ele recebeu foi água de coco, quando ele chegou no Brasil. E ele vai passear o Brasil todo e é o desenvolvimento de um Saccharomyces verde e amarelo, né? Um Saccharomyces brasileiro. Que foi o que aconteceu que nem eu falei, que foi o que aconteceu com o meu levain, né? Ele era italiano e tinha 100 anos de idade quando ele estava lá no sul da Itália, né? Hoje ele é um levain caipira da Serra Cantareira. Depois do tempo todo que ele está aqui, ele tem Você batizou? Você batizou o seu fermento, né? Ele chegou aqui como Caruso, né? E agora ele é o Zezinho. Caruso é o Zezinho, ele é caipira, Zezinho, né? E foi em homenagem ao meu avô paterno, né? Estou te interrompendo, mas para complementar, eu te contei isso no sábado. Eu tenho um amigo no Pará, o Israel Ataíde, ele é um cervejeiro e é químico também, está fazendo, acho que já terminou o mestrado dele em Química. E uma vez ele acabou isolando uma levedura de uma manga, de uma fruta, que caiu no quintal dele. Fantástico. Ele pegou essa fruta, que quem olhasse aquilo ia falar, pô, ela já está meio que apodrecendo e tal. Ele falou, não, aqui tem levedura. Levou até a universidade onde ele trabalha e ele isolou essa levedura e acabou, parece que ela foi catalogada recentemente. E eu tive a oportunidade de experimentar uma cerveja feita com essa levedura. E uma cerveja muito interessante, porque, desculpa, gente, a minha doguinha aqui. Essa cerveja dele chamava Depois da Chuva, porque lá no Pará, eles têm um horário da chuva, né? Parece que às 4 horas da tarde todo dia chove.
Para então, tudo. ela chamava depois da chuva, por quê? Ele recolheu a água da chuva, tratou essa água, tirou a acidez dela, tal, tratou, recolheu a manga, fez isolou a levedura dela e fez uma cerveja. E você percebia nessa cerveja essas características do terroir, você percebia um aroma da manga, que quando você bebia sem saber que era manga, você não sabia direito o que tinha ali, mas depois que você sabe da história, você fica entendendo o porquê daquele aroma de manga ali, né? Isso é muito interessante. Para quem não é especialista na área, eu não sou um especialista em leveduras, mas eu me considero um cara que entendo de degustar, de sentir os aromas, de sentir os sabores. Perfeitamente. Perfeitamente. E isso deve acontecer da mesma forma nos pães. Ah, isso é fantástico. Para você ter uma ideia, hoje, os nossos pães, nós só usamos farinha orgânica, pães de longa fermentação, né? Pães de fermentação espontânea, fermentação selvagem, eu faço uma vez ou outra, são pães muito difíceis, são pães que levam 4 dias para ficar prontos, e é um pão assim que normalmente quem vai comer e falar que é gostoso é a sua mãe, a sua tia, a sua esposa, para não te deixar chateado, porque são pães muito difíceis, né? É igual ao vinho orgânico, né? São produtos difíceis, não que eles sejam ruins, mas eles não são adequados ao nosso paladar de hoje. No entanto, o desenvolvimento do nosso levain, junto com a farinha que nós utilizamos, que é a mesma farinha que é feita na sua fermentação, então eu alimento o meu levain com a farinha orgânica que eu utilizo, que tem bastante proteína, é uma farinha super forte e que dá um resultado muito bom. Associado a isso, essa microbiologia que nós temos aqui na Cantareira, e algumas técnicas que eu faço, que eu até comentei para você, né, de colocar os limões e aquela mexeriquinha gaúcha dentro do balcão da geladeira onde o levain fica, né, que eles são sanitizantes fantásticos, né, o ácido cítrico está por todo lado. Hoje, na tiragem de pão que nós fizemos, o pessoal, eu perguntava assim, falava, gente, que cheiro é esse que está nesse pão que acabou de sair? O pão cheirava a flor de laranjeira. O pão estava cheirando a flor de laranjeira. Pelo levain. Tem cheiro de pão, tem o caramelado, tem o tostado, mas lá atrás a gente conseguiu, eu estou ensinando o pessoal, lá atrás a gente tinha como buscar e tinha como receber a flor de laranjeira. E para quem não é de São Paulo, vamos explicar, o Humberto mora numa região, na Serra da Cantareira. Por se falar serra, a gente já imagina, tem muita árvore ali em volta. E eu estou mexendo aqui. O local ele tem até um clima um pouco mais ameno do que o clima daqui de baixo, da capital de São Paulo, né? Então a Serra da Cantareira é um lugar, como eu falei, muita mata em volta, né? Ainda a civilização da pedra, do cimento, do concreto ainda não chegou lá. E essa história de você colocar mexericas e outras frutas cítricas na geladeira que você guarda ou no lugar que você guarda o teu levain, para utilizar o ácido cítrico para sanitizar, é muito interessante, muito legal isso, né? E é uma prática, se você for puxar, nós estamos falando de prática dos tropeiros, isso é coisa, tudo bem, isso é replicado e foi para a indústria e um monte de coisa. Oi, Ivan. Oi, Ivan, Chicar.
Ah, o Ivan tá aí. O Ivan tá aí. Eu não consigo enxergar, Humberto, então se tiver pergunta aí, você lê, eu não consigo enxergar. Tem um monte de gente aqui, o Carlão do Gastotrip, bastante gente. Eu vou olhando aqui, eu vou lendo. Tá. E aí essa ideia do ácido cítrico veio porque veio, né? Foi uma coisa, eu falei, eu vou testar e vamos embora. E foi agregado no Levan e tá indo, Carol Preso. A gente tá fazendo uma experiência muito gostosa aqui, muito positiva, frutificante. Viu? Muito legal. Muito bacana. Bom, vamos falar aqui da nossa Leopoldina Italian Grape Ale, tá? Acho que dá para ver aqui, que é uma cerveja que tem 8,5 de teor alcoólico. Ela vem numa garrafa de espumante. Sim. Dá para ver, né? Garrafa de espumante. Ela tem quanto de vinho Chardonnay nela? Aliás, de uva Chardonnay, não é isso? Eles não revelam a quantidade. Eles só falam que é utilizado o mosto da Chardonnay, depois a base e a saison. Eles fazem uma saison, colocam o mosto da Chardonnay e depois ela passa por segunda fermentação em garrafa. A segunda fermentação em garrafa, a característica que está dando aqui não é uma segunda fermentação extremamente longa. Eu diria que é uma segunda fermentação padrão de uma saison que virou fruit beer. Pode ser isso? Não. Olha, eu acho não. Ela não virou fruit beer. Ela é uma Italian Grape Ale, né? Para virar fruit beer, ao invés do mosto da uva, eles teriam que ter usado a fruta da uva, né? O interessante é o seguinte, saison é um estilo que tem um delta muito amplo. Você vai encontrar no mercado saisons secas, você vai encontrar saisons mais adocicadas, né? Por exemplo, tem uma saison da Dupont que eu adoro, se chama Avec le bon vœu. Avec le bon vœu, em francês, é com os melhores votos nossos. Essa saison foi criada pela cervejaria Dupont para presentear clientes e pessoas que a cervejaria tinha mais afinidade no final do ano. Criaram essa cerveja, só que foi parar na mão de outras pessoas e começou uma exigência muito grande para que a cervejaria produzisse isso. Tanto que teve uma época que tinha uma fila. Você começava, em janeiro, você já se cadastrava para receber essa cerveja, porque a produção dela era muito pequena e ela só ficava pronta no final do ano. Essa cerveja, Avec le Bon Vœu, é uma saison, mas ela é mais adocicada, mais frutada. Ela é totalmente diferente de uma cerveja saison mais seca, que tem aqueles aromas de feno, celeiro, aquela rusticidade. Né? O termo saison vem, ou farmhouse ale também, que é a mesma coisa, vem justamente de cervejas que eram feitas pelos campesinos, pelos fazendeiros, numa determinada época do ano, para o consumo deles. Ela tem esse delta muito grande de sabores e complexidades. O interessante nessa daqui é que veio também uma acidez que não é muito característica da saison, né? Uma coisa interessante, eu, como bom docente, a gente sempre vai se preparar para aquilo que a gente vai falar, né? Então eu voltei, pesquisei, fui atrás, não só do estilo do Italian Grape Ale, mas da saison. E a saison, como você mesmo falou, dos saisonniers, né? De uma região belga chamada Valônia, que é a região belga que se fala francês. Então, essa cerveja saison, ela já é uma cerveja híbrida até por parte do terroir. Vamos voltar um pouco, eu vou fazer essa linha avada,
por parte do terroir a que ela pertence, né? Já é um terroir híbrido. Essa cerveja que nós estamos provando agora, que inclusive, eu não posso deixar passar a oportunidade, né, de agradecer o Gustavo da Casa Flora, a Casa Flora que mandou essa cerveja pra gente, obrigado. Show de cerveja, Gustavo. Neto Júnior Neto, muito bom, muito boa cerveja, fantástico produto. Uma cerveja híbrida que busca a origem em uma região que é uma região que tem muita influência, tanto da França, que faz vinhos, tanto da Bélgica, que faz as cervejas, para se produzir a saison, que é aquilo que você falou. O espectro da saison é gigantesco, né? Você vai dessa cerveja com uma acidez anormal e que nela está fantasticamente bem representada pelos toques do Chardonnay e pelo mosto do Chardonnay e pelo trabalho do Chardonnay junto com a saison, trazendo um produto que é exatamente a tradução líquida desse nosso bate-papo. Sim, sim. Vamos dar uma de chatinho aqui. Quer dizer, chato não, vai. Não vamos falar isso, porque docente não é chato. O docente está ali para ensinar. Vamos fazer uma avaliação sensorial dela. Tá? Nem era a questão principal aqui, mas estamos falando de cervejas e vinhos. Vamos fazer uma avaliação sensorial dela. Então, de cara, ela tem um ataque de acidez muito interessante, que você não vai encontrar em saison. Eu não conheço nenhuma. Tá? E olha que eu já bebi muitas. Eu não conheço nenhuma que tenha essa acidez. Com certeza a acidez está vindo desse moço de vinho Chardonnay. Com certeza. Você sente aquela secura de um Chardonnay, mas você não está sentindo aqueles frutados intensos que muito Chardonnay tem, aqueles abacaxis, aquelas... Ó, ela tem um outro frutado que vem, talvez, dessa levedura belga, né? As leveduras belgas, elas têm uma característica de trazer frutas, passas brancas, damasco e alguma coisa de frutas de caroço, frutas brancas, né? A mistura disso... Oi? Eu sinto, inclusive na boca, um final de boca, uma secura de pera e um aroma de pera também, que está muito ligado ao bloqueio causado pelo desenvolvimento do malte no desenvolvimento no decorrer desse Chardonnay. Esse Chardonnay ele foi interrompido junto com o malte e com a segunda fermentação em garrafa, né, da forma que eles fizeram. E para mim ela traz uma característica de pera seca muito forte. Outra coisa, amargor no retrogosto, no fundo da boca, ela tem um amargor muito equilibrado. Uma outra coisa que os vinhos têm, e quando não é muito cheio de arestas, é chamado de elegante, são os taninos, né? Essa cerveja traz taninos também, né? Uma certa adstringência, né? É uma coisa até interessante, né? A gente sempre conversou sobre isso, né, Caro Preso, que a uva, seja ela branca, rosada ou tinta, ela tem taninos. A forma com que você extrai os taninos da uva branca, nos vinhos brancos, eles não são desejados. Porém, com essa alteração que foi feita nesse produto, que é um produto híbrido, a gente tem essa sensação de adstringência bem marcante e muito mais uma característica, não fosse esse frutado, mas se você for agora perceber o quanto você está dentro da boca de adstringência, você acharia, fora a graduação alcoólica, você acharia que poderia ser um Jerez Manzanilla. É verdade, é verdade.
É verdade. Poderia ser o Manzanilla. Pessoal, a astringência, para quem não entende muito bem, é aquela sensação de caqui verde, né? Falando bem, uma coisa bem rala. Nos vinhos, existem algumas técnicas, por exemplo, para você trazer um pouco mais de astringência. Uma delas é você prensar com o engaste da uva. E eu me lembro até de uma frase sua, Humberto, em sala de aula, que alguém perguntou, mas como que dá para sentir a astringência? Você falava assim, morde a madeira do caule da uva, ou morde a semente. E aí você vai sentir o cacho. Isso, e aí você vai sentir essa astringência. A astringência, quando bem equilibrada, assim como a acidez, assim como tudo, se estiver em equilíbrio, mas principalmente a acidez na cerveja, tá? Acidez, astringência e carbonatação torna o produto com possibilidades gastronômicas muito maiores. A gente sabe que o que funciona na cerveja para corte de gordura, e é isso que a gente busca, por exemplo, se eu for harmonizar essa cerveja com um leitão abarreirada, puxando a tua origem, né? Aquele leitão de origem portuguesa que tem uma casquinha crocante. Aliás, hoje eu estava falando sobre isso com uma amiga portuguesa. Aquela casquinha crocante não chega a ser o nosso pururuca, mas... E é uma comida cheia de gordura. Pô, essa cerveja tem 8,5 de álcool, elemento de corte de gordura. Ela tem acidez proeminente. Ela tem amargor e uma boa carbonatação. 4 elementos de corte de gordura. Então, ela tem uma possibilidade gastronômica fantástica. Que já nos vinhos, você não encontra essas 4 coisas tão evidentes como a gente tem aqui. Porque você, por exemplo, você não vai ter amargores intensos, né? É difícil você encontrar, como eu falei, a cerveja é mais descarada, o vinho é mais elegante. E eu não estou falando descarada no mau sentido. Não, de se entregar. Sim, se entrega mais. Então, nessa daqui, você sente tudo isso com muita facilidade. E eu não teria a menor dificuldade para harmonizar isso daqui com uma entrada, com um prato principal untuoso, ou até com uma sobremesa legal, que tivesse gordura. Vamos lá, Humberto, fala de uma possibilidade parecida com vinho. Olha, na verdade, Carol Preso, eu me arrisquei hoje a colocar uma costela de porco alentejano na pressão, junto com alguns temperos, com mini cenoura, cebola, mandioquinha e tomates, que eu acho que vai ser a minha tentativa com essa cerveja hoje. Você acertou na mosca, é porco. Essa cerveja é uma cerveja para porco. Eu tô com um probleminha aqui no meu áudio. Tá me ouvindo? Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Me dá um instante. Tá. Me escuta bem agora? Deixa eu ver. Deu um probleminha qualquer. Acho que tentou entrar uma ligação que não entrou e ele ficou muito baixo. Eu te escutei. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou ligar o meu fone. Isso. Então você falou de um frango alentejano? Porco alentejano. Vamos ver se eu... Porco. Oi? Consegue? Oi, consegue? Agora tá. Aí sim. Eu falei porco alentejano. Porco alentejano. Costela de porco alentejano. Então é um porco alentejano. Eu defumei ele no final de semana com goiabeira, já que era para falar, vou falar, né? Eu estava pensando nela já. Eu defumei ele com lenha de goiabeira no final de semana. E hoje eu mandei ele para pressão com mini cenoura, com mandioquinha, com cebola, com bastante alho, né? Algum temperinho verde.
E a ideia é fazer esse cozidão com essa cerveja. Na minha concepção, essa é uma cerveja para porco. Isso é uma cerveja que... carnes brancas. Tá bom, mas tem que ser uma carne branca gorda. Se tivesse que dar um tiro, eu dava um tiro num porco. Sabe? Porque... É verdade. Alguns queijos também. Tem alguns queijos que vai ficar bacana, como todo vinho branco. Mas massa, eu já acho, partindo para a história das massas, né? Eu já acho que você teria que ter um molho extremamente balanceado para não sofrer o ataque dessa cerveja, principalmente em se falando de amargor com gordura. Seria um risco, teria que se fazer direitinho aí. Tem que ser um molho mais cítrico, alguma coisa assim mais... Ou então um molho feito com queijos intensos, um molho com gorgonzola, por exemplo. Pode ser. Pode ser que funcione. Pode ser. Os queijos, isso é uma dica também para quem está começando aí no mundo das degustações de vinhos e de cervejas. Os queijos são um coringa muito grande, porque você parte, por exemplo, de uma mussarela de búfala ou um queijo Minas Frescal, e você vai chegar até aqueles queijos mais intensos, um reblochon, um gorgonzola, um espanhol curado. Oi? Um queijo espanhol curado. Um queijo espanhol curado, ou aqueles italianos também, o parmigiano reggiano, por exemplo. Né? O reggiano ficaria bom com essa... Ficaria fantástico. Ele ainda tem aqueles sais, né, que formam durante a maturação do queijo. Ficaria fantástico. Então, queijo é legal, é coringa, né? Você vai chamar amigos na tua casa, você vai servir ou cerveja ou vinho, e você quer ter um prato que possa ser a entrada, ou pode ser o principal da refeição, vai de queijo. Porque você vai encontrar um queijo para cada cerveja e cada vinho. Aí é questão de adaptar paladar, né? Eu já vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Pega esse queijo, faz uma brusqueta. É verdade. Tá bom. Olha só que legal. Pão de fermentação longa, hein? Não vai fazer brusqueta com pão de fermentação normal, que vai amargar, seja com cerveja, seja com vinho, porque isso aí pode ser uma coisa para a gente falar em outra oportunidade sobre os fermentos. Sim. E a interferência dele nos sabores. Mas compre um pão de uma boa padaria artesanal de fermentação prolongada. O que é engraçado na questão dos pães, né? Por exemplo, o sommelier de vinhos, ele acaba intercalando no curso de sommelier de vinhos. A gente acaba usando água e pão, principalmente miolo de pão. Mas a gente acaba usando pão para limpar a boca. Na cerveja, a gente não pode usar o pão, por causa do fermento, do conflito desses fermentos. Então, exatamente. Na cerveja, quando a gente faz uma degustação de cerveja, a gente vai só na água, né? A não ser que você esteja fazendo uma harmonização. Aí eu quero chegar na harmonização da cerveja com pães. Para quem acha que chegou lá no teu curso de sommelier, fala, não pode comer o pão enquanto você está degustando a cerveja, que vai mudar o sabor. Quando você está comendo, você está harmonizando, a história é outra. Porque uma boa harmonização é aquela que você tem um sabor mais um sabor, na hora que você juntar não vai dar 2, vai dar 3, 4, 5. Terceiro sabor. É isso que acontece. Terceiro sabor. É isso que acontece quando a gente faz uma harmonização com pães, que é o que nós vamos fazer logo mais em breve, né? Para quem for aqui de São Paulo, a gente vai estar disponibilizando isso aí nas nossas redes sociais. Vamos fazer um workshop que você vai receber na sua casa uma cerveja, um pão. Você não vai precisar sair de casa, você vai precisar só de uma taça e uma faca para cortar o pão, ou corta com a mão, que é mais legal ainda, né? E a gente vai fazer um workshop online falando sobre isso. Eu acho super interessante. Talvez coloque um vinho também, a gente está estudando ainda isso, mas
para você fazer uma harmonização, o pão com a cerveja funcionam muito bem. Os fermentos são parentes, né? Sim. Você usa Saccharomyces. No pão, qual é o Saccharomyces que você usa? Cerevisiae. É Cerevisiae. É o Cerevisiae. Só que de uma cepa de fermento de 100 anos, e aí, como o Humberto já falou, um fermento que já se adaptou, já se climatizou aqui ao Brasil, né? Então já é um outro fermento, já são outros sabores. Humberto, desculpa, eu não tenho controle aqui do tempo. Como é que está nosso tempo? Eu também não estou olhando aqui. Deixa eu abrir o computador, peraí. No meu relógio, faltam 10 minutos para dar 1 hora. Tá. Não, 55, você ia falar... desculpa. 7h55. Tá. Você ia falar alguma coisa quando eu te interrompi? Fala, e aí a gente dá uma puxada, se tiver pergunta aqui, ou Nem se alguém lembro. quiser perguntar. Tá. Nem lembro. Abre para pergunta. Não, tá aberto, mas Tá. você consegue voltar aí e ver se teve alguma pergunta antes? Vamos olhar. Tem o Ivan Ashkar falando que eu sou o Dr. Gore, obrigado. A cara. O Spectreman já era. Tem um amigo nosso aqui, que é o Carlos, que é um especialista em empanadas, me falando aqui que a nossa mexerica gaúcha chama bergamota. Obrigado, tá certo, é bergamota mesmo. Isso. Cibarros Bar 2019. A cerveja talvez seja mais complexa no sentido que o mestre cervejeiro tem muito mais opções de ingredientes para escolher. Sim. E não. Né? Como tudo na vida. Já diria Caetano Veloso. Mas eu não sei se você quer falar sobre isso. Eu gostaria de falar o seguinte, imagina só a maestria ou o nível de conhecimento que um vinhateiro precisa ter para conseguir, só com a uva, os sabores que ele consegue trazer. Ela tem razão, na cerveja você tem o malte, o lúpulo, a água, a levedura, e muitas vezes adicionam-se várias outras coisas na cerveja. Você pode ter frutas, você pode ter condimentos, você pode ter até extratos. Sim. Na cerveja, né? Isso não é tão comum no mundo do vinho. O vinho é mais cartesiano, né? Isso. Agora fale você sobre o vinho. O vinho ele permite que você utilize, via de regra, alguns corretores para colocar o suco da uva, o mosto e as leveduras no caminho certo, né? Pode ser que você tenha atingido o Brix necessário com as uvas, a maturação necessária, mas você precise um pouquinho mais para frente fazer alguma correção dentro do seu processo. Você tem uma legislação muito forte com relação à chaptalização, que é a adição de açúcares, né? Muitos países proíbem. No Brasil são 3 miligramas, e é uma coisa assim muito pequena, mas a chaptalização existe, e é uma das ferramentas para que o vinhateiro, para que o enólogo, para que essa pessoa, o winemaker, ele possa fazer o seu produto dentro das características que ele tem que muitas vezes obedecer. E isso é muito rígido dentro da Europa. Isso é muito quadrado. É cartesiano ao cubo. É muito difícil. Inclusive, você tem algumas regiões da Itália, onde, vou citar um exemplo, tem algumas regiões da Itália onde já se sabe cientificamente que existem algumas uvas que se adaptariam muito melhor do que as uvas que estão lá hoje para a produção de vinho, mas em decorrência da legislação não pode e acabou. Sim. Então, sim. A legislação da cerveja aqui era um pouco mais rígida, né? Você não podia adicionar, por exemplo,
produtos derivados do leite na cerveja. O engraçado, o que acontecia? Você não podia ter aqui uma cerveja onde fosse adicionado um chocolate em barra, né? Em contrapartida, você podia importar uma cerveja que tinha esse ingrediente. Então, a lei era meio esquisita, né? Recentemente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, que tem a legislação que controla a produção da cerveja, não só a produção, mas principalmente, começou a abrir um pouco isso. Tá. Hoje você já pode usar o chocolate, você pode usar doce de leite, se você quiser. Você pode usar extratos, desde que sejam naturais. Então a lei abriu um pouco. Isso. Carol Preso deu 8 horas aqui. Olha, não vai cair. Tá, não vai então cair. Vambora. Pela minha experiência, não vai cair. O Carlão, que é do Gastrotrip 34, que é o especialista em empanadas, que é um amigaço nosso, ele fez uma observação aqui quando a gente falava dos limões e tudo mais, né? Natureza sábia ajudando a racionalização de técnicas culinárias. Eu acho que é isso, a gente tem que entender que a natureza nos entrega em função, muitas vezes, puxando, de novo, alinhavando essa nossa última observação, as dificuldades técnicas do cervejeiro, para que ele saiba utilizar toda a tecnologia disponível para ele para fazer o que o estilo que ele está desenvolvendo tem que representar, e a dureza do vinhateiro na falta de opções muitas vezes, né? Eu falo no velho mundo, no novo mundo já tem outra coisa, que nem eu falei na Califórnia, uma coisa que ninguém fala, na Califórnia, Nova Zelândia e etc., você pode pôr água, lógico, que um percentual muito pequeno, mas você pode diluir o seu mosto, até porque as uvas atingem no pé, por causa do verão, uma maturação tão grande que você pode prejudicar a sua fermentação. Você pode chegar em 13,8, 13,9, e aí ou você esconde todos os aromas primários daquele vinho, ou você acaba com a propagação das leveduras, né? Você mata todo mundo. Você mata o vinho e mata as leveduras. Então, o governo diz o seguinte, lá, a adição única e exclusivamente necessária para que haja a correção da condição natural da fermentação diante de um produto saudável. Então não é diluir água. Nem a água que ele achou que ele ia poder pôr, ele não pode pôr. Sei. A gente, no caso da cerveja, nós podemos fazer as correções. Bom, primeiro, 95% a 97% do que está dentro da sua taça é água. Começa daí. Sim. Né? A água é um dos 4 ingredientes principais da cerveja. E você pode, sim, fazer correção dos sais. Uma coisa muito interessante é o seguinte, há não muito tempo atrás, você tinha aquelas cervejas com o terroir da água específico. A Brahma de Agudos é um grande exemplo, né? Ela vinha lá de um aquífero lá em Agudos e era uma cerveja super especial por causa da qualidade da água. Hoje em dia, qualquer cervejeiro caseiro consegue equalizar, equilibrar a cerveja dele, fazer uma água mais mole, uma água mais dura, inclusive consegue fazer o perfil da água lá de Agudos. É só você ajustar os sais e o pH da cerveja, que é fácil fazer isso em casa. Sim. Hoje. Antigamente não era assim, né? E uma outra coisa muito interessante é que, eu não sei se isso já mudou, mas eu me lembro que há não muito tempo atrás, digamos em 2012, a gente esteve lá na Baden-Baden, e eles estavam conversando com a gente, eles usam, acho que ainda, lá em Campos do Jordão, tá? Usam ainda a água de um convento que é vizinho da Baden-Baden. Eles compram a água de lá. Eu lembro disso. Uma água perfeita. O mestre cervejeiro falava, é uma água perfeita. Mas sabe o que eles tinham que fazer, por conta da lei? Eles tinham que clorar essa água, encher de cloro, e depois declorar a água para poder usar.
que a lei não permitia que você pegasse uma água da torneira, ou uma água de uma mina, ou uma água, seja lá do que fosse, e não fizesse esse processo. Eu acredito que agora já mudou, mas existiam essas coisas na lei, né? Coisa que o homebrewer não tem essa preocupação. Outra coisa que eu queria pontuar, e aí eu já vou passar a palavra para você, é a questão dos homebrewers. Existe um sem número de homebrewers, né, espalhados pelo mundo todo. Porque o processo de se fazer a cerveja é muito mais simples do que o processo de você fazer vinho. Então, claro, você não tem tantos vinhateiros, como eu gosto de chamar, produzindo um vinho em casa, porque os caras fazem tiragem de 20 litros de cerveja, né? E tem equipamento para isso, fazem. Eu te falei, eu comecei a aprender a fazer cerveja em panela de feijoada, né? Então, cara, não precisa de um equipamento sofisticado para fazer cerveja. Mas você tem aí esse número enorme de homebrewers, e esses caras estão fazendo experimentações. Eles estão viajando na maionese. E daí é que surgem muitas opções novas para a cerveja. Quando eu falo que o vinho é mais sisudo, mais cartesiano, até em função do processo, é impossível você ter esse sem número de gente fazendo vinho em casa. Vai daí você. Não tem como. Só para você ter uma ideia, Caro Preso, eu já fiz vinho, assim, participei da produção de algumas etapas do vinho, e depois até bebi o vinho que eu participei, mas isso foi em vinícolas, em viagens que você vai e tudo mais. Eu estou com um projeto agora que eu vou fazer vinho aqui na Osteria da Onça. Explica para o pessoal que a Osteria da Onça é o seu lado. Desculpa. Deixa eu só te falar antes aqui que tem o VM Martini está mandando. É um abraço do pai do Tiago Martini. Aí, o que eu vou fazer? A Osteria da Onça é o nosso reduto aqui, né? Onde eu tenho a minha produção de pães. É esse monte de mato que vocês estão vendo aqui atrás da gente. É o nosso local aqui, é o nosso QG, o nosso laboratório no meio do mato. E para fazer vinho, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um vinho chamado Vin Orange, que é vinho laranja. Então, vinho, por que eu vou fazer vinho laranja? Porque eu posso fazer a pisa, isso está no estilo, vamos para o BJCP, está dentro do estilo do Vin Orange. Eu posso fazer a pisa, eu tenho que deixar a casca, eu tenho que deixar a semente e eu tenho que fazer a pisa com um racimo, com um cacho. Eu vou usar ânfora de barro, que tem, que tem que ser revestida dentro com cera de abelha. Então, que tecnologia que eu estou usando aqui? Do homem das cavernas, né? Eu vou fazer um vinho cavernístico, né? Um vinho lá vinho do tempo dos caras lá de Matera, na Itália. Mas por quê? Porque fora disso, eu não posso fazer nenhum tipo de processo ou de produto que eu tenho aqui que não me demande a uva fresca, que não me demande um controle microbiológico tão intenso que a hora que você pega o seu vinho e ele tem cheiro de cantina, que é um dos defeitos do vinho que a gente sempre fala, né? Como os vinhos brasileiros tinham até o final até meados da década de 90, alguns não tinham, como o saudoso Barão de Lantier, que eu abri um Barão de Lantier 87 esses dias, e depois um 93 e um 97, né? O professor Mário Gais. Isso era uma exceção. Agora o resto tinha cheiro de cantina, né? Era brete para tudo quanto é lado. Tinha brete até no rótulo do vinho. E o brete? Brete, para quem não sabe, é uma levedura. Uma levedura é um fungo, uma levedura chamada Brettanomyces, né?
que é muito engraçado, porque o Brett é muito evitado no mundo do vinho, e o Brett é muito procurado para esses caras que gostam de cervejas diferentonas, né? Eu, por exemplo, adoro. Que, traduzindo, o que o Brett traz para você em termos de aromas e sabores é aquela coisa rústica de suor de cavalo, de couro, uma coisa bem rústica mesmo, né? Um caprílico Cheiro de baia. Um caprílico até, mas não vamos chegar no defeito, né? Não vamos chegar no defeito. Ali, antes do defeito. Porque muita coisa que é encarada como off-flavor na cerveja, muitas vezes, antes disso, ela é desejada. Né? Por exemplo, diacetil, aquele cheiro de manteiga. É um off-flavor, é um defeito. Alguns estilos exigem o diacetil. Exigem. Então, não dá para a gente ser radical em nada na vida, e quando a gente fala de defeitos também. Eu conheço alguns apreciadores de vinho e gente muito conhecedora que gosta de um vinho velho que traga um pouquinho de Brett para ele. Por favor. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta, é o do Antec de São Paulo. Ele fala aqui, e nos vinhos selvagens, no vinho laranja, que a gente falava agora há pouco, né? Sim, você vai ter Brett. É assim, não tem jeito. Faz parte, é da característica desse vinho. Existe uma vinícola que faz muito poucas garrafas, uma tiragem bem limitada, e que a grande característica desse vinho é a presença do Brett controlado. Essas garrafas são disputadas à tapa toda vez que elas são colocadas no mercado. Né? Então, o que é o Brett? O que é a nossa concepção de Brett? A nossa concepção de Brett, agora vou dar uma derivada. A nossa concepção de Brett vem muito linkada à parte da sanidade e do desenvolvimento, da higienização das instalações industriais. Em determinado momento, de tanto se usar azulejo, piso monolítico, aço inox, aquelas concepções, aquelas sensações mais ancestrais que o vinho ancestral traz, e ele precisa ter, porque senão ele não é um vinho ancestral, foram colocadas como defeito. O Brett é um defeito? É um defeito moderno. Se a gente tivesse uma máquina do tempo e pegasse um romano e desse um vinho sem Brett para ele, ele ia falar, que vinho sem graça. Cadê o cheiro de vinho bom? Cadê aquele cheiro do meu cavalo nesse vinho? Porque o meu cavalo é potente. Então, nós somos reféns da nossa realidade. Ele está falando aqui, ele está concordando com a gente. Nós somos reféns da nossa realidade e do momento no qual nós vivemos. A complexidade, como fala o Antec aqui, ela te faz o quê? Ela faz com que você reflita sobre a condição em que você está se comportando naquele momento. Será? Isso é uma coisa pertinente ao sommelier. Agora eu vou entrar um pouco mais na nossa profissão. O sommelier é um camarada que cada vinho que ele prova, ele fica com mais dúvidas do que ele tinha antes de provar aquele vinho ou aquela cerveja. Esse é o sommelier. Se ele não for assim, ele precisa desenvolver essa capacidade, essa qualidade. Ele vai ser um bom sommelier quando ele fizer isso. Quando ele chegar e falar assim, esse vinho tem Brett. Mas por que ele tem Brett? Né? Essa cerveja, ela não deveria apresentar acidez por ser uma saison, mas foi colocado Chardonnay. O que foi feito aqui? Né? O que o mestre cervejeiro e o que o enólogo buscaram quando fizeram essa cerveja? Eu tenho uma coisa aqui que eu preciso falar, que eu acho que é importante. Caro Preso,
E o Antec aqui falou que a gente acertou. É o seguinte, deixa eu ver aqui, aonde está. Um segundo. Não está em lugar nenhum, está no contrarótulo dela aqui. Nós precisamos dar um crédito aqui, que é o seguinte, o sommelier de cervejas Douglas Merlo, ou Doug Merlo, eu quase falei Merlot, eu falei até o sommelier de cerveja que fez essa Leopoldina Italian Grape Ale, Douglas Merlo, faltou um T para ser Merlot. Ele foi o sommelier de cerveja que desenvolveu, junto com o pessoal da Casa Valduga, essa cerveja Leopoldina é da família Valduga, que só faz produtos fantásticos. Estando em Bento, vão até lá, porque vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram na vida e não vão ver em nenhum outro lugar da América Latina. O que ele fez? Ele buscou, costurando novamente o que o Antec tinha perguntado, ele costurou a característica que ele quer ter na Italian Grape Ale com terroir da Serra Gaúcha. E tem características de vinhos da Serra Gaúcha aqui, que só os old school, como nós, que viemos daqueles vinhos que você não podia nem olhar, só de olhar você já passava mal, a gente lembra do desenvolvimento dessa indústria. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando de uma realidade. É uma realidade. O que existe hoje desses vinhos e dessas cervejas que a Serra Gaúcha está fazendo, quando a gente volta para os anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, onde eles não tinham disponibilidade de tecnologia, é um milagre. Essa cerveja e esses vinhos, o que o pessoal de Bento Gonçalves, o que o pessoal da Serra Gaúcha fez no tempo que foi feito, eu sou prova viva disso. Quantas vezes a gente foi para lá levando turmas de formação de sommelier do Senac. A minha turma foi, né, que na ocasião eu tive que ir para a Alemanha, foi um desastre. Você foi para... Mas enfim, eu fui participar do Campeonato Mundial de Sommelier de Cerveja na Alemanha, justamente quando eu teve a viagem para a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha. Então, o que a gente tem? Uma característica que foi morta, que é o brete. Ponto. O brete hoje é defeito. Nós somos reféns da nossa contemporaneidade. O brete hoje é defeito. E ponto. Acabou. A gente gosta de brete? Eu gosto de brete. Eu acho o brete interessante em algumas coisas. Na cerveja eu acho fantástico. Na cerveja eu acho uma grande qualidade. Como eu falei na minha coluna, duas das cervejas tinham essa característica. A da Dádiva, do Vitor Marinho, sim, e a da Coisa Linda, do Diego. Diego, eu não consigo falar seu nome, é Retzinger, um negócio tão esquisito, mas é o Diego da Coisa Linda, todo mundo conhece. Só que as cervejas do Diego, elas são cervejas extremas, são cervejas ácidas, só que elas têm um equilíbrio fantástico. Não é qualquer um que consegue entender. Agora veja que interessante, ele tem uma produção muito pequena, né? Ele não tem tantos estilos assim, mas uma produção muito pequena, e ele é desses malucos que ele acaba descobrindo uma levedura X, ele fala, vou fazer essa experiência. Eu até citei na minha coluna, ele vai lá num tronco apodrecido de árvore, recolhe aquela levedura, isola e ele consegue fazer uma cerveja. Mas elas são extremas. Só que, produção pequena, cerveja extrema, muita gente vai torcer o nariz quando tomar, só que ele vende tudo quando ele anuncia. Ele está anunciando, eu vou colocar no mercado a Praia do Meio X, que eu até tenho aqui em casa, que eu vou experimentar, porque ele falou, Luiz, prova lá no final de outubro só, já está tudo vendido. O mercado está buscando essas coisas diferentes, né? Então, é muito bom a gente poder divulgar isso. Falar, olha, aqui nessa cerveja, ela é super ácida, ela tem bretanomices, ela tem pediococcus, ela tem lactobacilos.
Só que ela tem um puta de um equilíbrio que você tem que conseguir entender. Humberto, vamos... Vamos, eu só queria... Desculpa, só para finalizar. É esse o universo dos vinhos de fermentação selvagem. Eu tenho amigos e tenho conhecidos que é isso aí. Tem algumas vinícolas, inclusive aqui de São Paulo, né? O Rodrigão do Entrevilas, meu, ele pisca que vai pôr o vinho dele de fermentação espontânea para vender, acabou. E pronto, acabou. Todo mundo quer. Por quê? Sim. Porque hoje o que vale o que eu queria finalizar, o que vale é a experiência. O mundo mudou. Nós temos que mudar e temos que pensar novamente, quem sabe de trás para frente, deixarmos de ser cartesianos, mas a experiência é a bola da vez. Sim. E mente aberta, né? Não dá mais para a gente ficar pensando como nem tanto tempo atrás, mas há 10 anos, 10, 12 anos atrás, quando você tinha o cara da cerveja, você tinha o cara do vinho, parecia que era Palmeiras e Corinthians, né? Não, eu não gosto. Não, gente, nós estamos aqui tomando uma cerveja que tem moço de vinho nela. A gente poderia aqui estar tomando uma cerveja e um vinho simultaneamente e a gente estaria fazendo uma experiência gastronômica, zitológica, falando de cerveja, ou enológica, falando de vinhos, fantástica. É gastronomia. Tem que abrir a mente, tem que abrir o paladar. Humberto, o pessoal que quiser entrar em contato com você, já tem aqui o teu arroba. Você entrou como arroba Humberto Leite? Entrei como Humberto Lisboa Leite. Humberto Lisboa Leite. E você tem o Instagram da Osteria. A Osteria da Onça. A Osteria da Onça, que é a nossa parte gastronômica focada em pães de longa fermentação e pães de autor. E pães de autor e pães culturais. Vai. A gente tem um pão galego aqui que a gente faz, essas coisas todas. Você me falou um que eu tô louco para provar, um pão que você coloca bacon e mais alguma coisa lá dentro. Esse é o nosso pão de panceta. Bacon e panceta. Bacon e panceta. Então, pessoal, quem quiser maiores informações, entre em contato com o Humberto através do direct ali, da mensagem que você manda no perfil dele. Ele não atende só restaurantes e bares, tem também um esquema para atender pessoas físicas. Experimentar esses pães tomando uma boa cerveja, tomando um bom vinho, é uma coisa muito legal. Vocês já sabem, eu estou ali na Revista da Cerveja, vocês podem mandar um e-mail para a Revista da Cerveja ou entrar em contato comigo direto também através do Instagram. A mensagem final que eu quero que o Humberto deixe, porque eu vou deixar a minha e o Humberto vai encerrar, e aí eu encerro a live, tá? Como eu já falei diversas vezes, abram a mente de vocês. Abram a mente, partam para a experimentação, vocês vão ter muito mais prazer se vocês experimentarem tudo com a mente aberta, tá? Tanto as cervejas quanto os vinhos têm seus momentos, têm suas ocasiões, e você vai encontrar... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O primeiro vinho que o Humberto colocou na minha turma era um sangue de boi branco. Né? Imagina só, você chegando, né, falar, porra, eu vou tomar aqui os Barolo, eu vou tomar os Bordeaux. Primeira aula, sangue de boi branco. E o Humberto fala exatamente isso que eu estou falando para vocês. Né? Pessoal, tem qualidade em todos os tipos de vinho, como tem defeitos. Né? É difícil você pegar um Peter Parker, né? O nome do cara lá, Peter... Como é que é o nome dele? O Robert Parker. Robert Parker. Do Homem-Aranha. É difícil você pegar um Robert Parker
sem que você vai conseguir tomar. Mas, no 50, no 49, no 88, você vai encontrar prazeres, vai encontrar coisas boas para degustar. Esqueçam um pouco esse lado crítico que a gente tem sobre as bebidas e vamos pensar nas qualidades. Essa é a minha mensagem final. Humberto, você vai encerrar. Tá. Bom, caro Preso, mais uma vez, muito obrigado a vocês da Revista da Cerveja. Muito obrigado à Casa Flora por ter disponibilizado esse produto. A Leopoldina, né, que é uma cerveja fantástica. E muito obrigado a todos que nos assistiram, né, nos aguentaram. Nós dois juntos falamos mais que o Homem da Cobra. E, né, falamos mais que vendedor de tapete. Né, e é assim, duas coisas que eu gostaria de deixar para que a gente pensasse, todos nós pensássemos. A primeira é que nós temos que ter a mente aberta. O mundo mudou e nós temos que mudar. Ou nós mudamos ou nós nos juntamos ao destino dos dinossauros. E segunda coisa, ainda falando em mudança, tem uma frase do mundo dos vinhos que diz que o vinho bom é o vinho que você gosta. E eu resolvi dar uma ampliada nessa frase. E eu uso a seguinte frase: o vinho bom é o vinho que você gosta enquanto você gosta dele. É isso. É isso aí. É isso aí, Humberto. Bom, obrigado, pessoal. Em breve deve ter outra live aí com a gente. E acompanhe a gente aí, que a gente vai trazer novidades nessa área gastronômica, tá ok? Obrigado. Boa noite para todos vocês. Obrigado, boa noite.